Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, nós vamos começar aqui mais uma live na noite de hoje. Hoje a gente vai bater um papo aí extremamente interessante com alguém que eu admiro demais. A gente vai falar sobre o pensamento sistêmico complexo. Olha o pessoal começando a chegar por aí. O Rafa tá aí. A pessoa dessa noite, a estrela dessa noite já chegou, a Cornélia. Mas antes de eu chamar a Cornélia para cá, eu queria fazer um convite para você que está chegando aqui. Galera, seguinte, Ronaldo, meu irmão, faz o seguinte, ó, clica aqui embaixo tem um aviãozinho, tá vendo essa setinha? Você vai clicar agora nessa seta e vai mandar para pelo menos umas 10 pessoas que deveriam estar acompanhando a live de hoje, ok? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre constelação organizacional. Você conhece constelação organizacional? Já ouviu falar desse nome? Sabe o que é? Sabe o que não é? Como a constelação pode ajudar você na sua empresa, junto aos seus objetivos, no relacionamento com as pessoas? E também nós vamos falar sobre os sistemas, nós vamos falar sobre o pensamento sistêmico complexo. Então, antes da Cornélia entrar aqui com a gente, e a Cornélia já está aqui esperando eu chamar para ela vir para cá, eu gostaria que você, que está aqui acompanhando a live de hoje, clica aqui embaixo e manda essa live para pelo menos umas 10 pessoas. Fala para a galera, olha, vem para cá, porque vocês têm que aproveitar a noite de hoje, ok? Vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui. A Cornélia deve estar aqui com a gente. Deixa eu ver. Cornélia. Olha a Cornélia. Deve estar chegando aqui. Já deve estar chegando o nosso bate-papo de hoje. Eu não sei se você conhece a Cornélia, mas ela é uma das referências, não só aqui no Brasil, mas a nível global, quando a gente fala do pensamento sistêmico complexo. A minha mentora, uma pessoa que me ensinou e me ensina demais. Cornélia, boa noite! Boa noite, bem feliz que estamos juntos. Eu também, eu também. Quando nós falamos semana passada e a gente teve a ideia de fazer esse bate-papo aqui, eu fiquei muito feliz. Porque você sabe o quanto eu te admiro, Eu, né? O quanto eu aprendo com você. muito Eu, gratidão. Eu que, também estou muito feliz que estou aqui junto com Espero muito que podemos, em conjunto, contribuir para as pessoas. com certeza, né? O pessoal tá aí. Eu tô falando para todo mundo, olha, o pessoal tá chegando aí, Irene tá aí, Leila tá aí. Boa noite, pessoal. Faz o seguinte, ó, clica aqui embaixo, manda essa live. Tô falando para todo mundo e repetindo, porque todo mundo tem que vir para cá para aprender com a Cornélia, tá bom? Para trazer informações relevantes. O pessoal que está aqui com a gente, você que quer fazer a tua empresa crescer, quer aumentar faturamento, melhorar a lucratividade, melhorar o engajamento das pessoas, ok? E começar a pensar fora da caixa. Sair daquele pensamento cartesiano, né, Cornélia? Sim, sim. Então, vamos lá, olha, eu acho que nada mais, nada menos do que você se apresentar para o pessoal que está aqui, para todo mundo conhecer. Quem é a Cornélia? Fala para mim. Apresenta para gente, Cornélia. Primeiro, sou ser humano. E estou aqui e moro em Brasil faz 20 anos. Aqui, por sinal, não mais aqui. E por mais ou menos 24 anos estou trabalhando com as constelações familiares e mais ou menos 15 anos com constelações organizacionais, que eu chamo de visualização. Visualização. Visualizar fazendo uma constelação assuntos. Ótimo. Eu acho que vale a pena a gente começar. Então, vamos dar uma introdução. O que é, primeiramente, o que é a constelação, né? Conta pra gente, para o pessoal que está aqui, o que é uma constelação? Okay. Do que a gente está falando? Com isso, talvez vou, antes de ser pequenas coisas,
Podemos imaginar cada um de nós é limitado. Imagina numa empresa um cliente não feito. Aí um colaborador disse, esse cliente é louco, ele não sabe o que perde. O segundo disse, eu fiz de todo e não consegui. E um terceiro disse, o que deixamos de ver de necessidade de cliente para ele ter fechado? A informação do não fechamento era a mesma para os três, mas cada um inconscientemente processou essa informação diferente. Com isso quero dizer, e isso é muito importante, não aprendemos isso normalmente na escola. Cada um de nós é limitado. Ninguém sabe nem vê o todo. Processamos normalmente as informações que percebemos a partir dos nossos padrões, crenças que aprendemos no nosso contexto. Com a visualização ou constelação, ampliamos a visão. De que jeito? Crianças pequenas, entre 0 e 2 anos, são totalmente intuitivas e eles percebem o que está no ambiente e inconscientemente, sem pensar nada, eles reagem em relação a isto. Crianças entre 2 e 6, 7 anos ainda são muito intuitivos. E depois começamos a racionalizar e perder a conexão com intuição. Numa visualização, constelação, os elementos definidos de um assunto, que normalmente no nosso trabalho não sabem o que representam, mas eles estão num estado totalmente aberto e aí eles conectam com o campo informacional. E aqui, aquilo que eles percebem, eles fazem. E com isto ampliamos a visão sobre o assunto. E com uma visão ampliada, podemos nos reposicionar. E talvez só falando, estamos acostumados racional. E podemos imaginar em 99% não tomamos as decisões racionalmente. Não? Tomamos as decisões, como falei também no exemplo, a partir dos nossos padrões. Não? E se perguntamos a esses três, o que você faz dizer que esse cliente é louco? Oh, eu fiz todo, não consegui. E eles vão poder explicar perfeitamente. Então, em 97%, o nosso racional é como portador de voz do governo que não sabe como a decisão foi tomada. Olha que interessante. Cornélio, você está falando algumas coisas que eu acho fenomenais, né? A gente conversa tanto, mas eu acho que a gente cresce, né? A gente deixa um pouco de ser humilde. Eu acho que nós começamos a formar os nossos padrões mentais e esses padrões, e para quem está aqui assistindo a gente, eu gosto muito de usar uma analogia, me corrija se eu estiver errado, mas nós somos como um computador que a gente formata o computador e depois eu vou crescendo e eu vou repetindo aquele meu programa, aquela minha programação mental, repetindo, como se todas as situações da vida fossem exatamente iguais. E, na verdade, seja na vida pessoal, seja no meu negócio, seja liderando a minha equipe, ou como quer que seja, né? A gente está falando que as situações são variáveis. Né? Pessoal, vocês estão aqui conseguindo me assistir? Fui eu que travei ou foi a Cornélia que travou? Sim. Vamos lá. Nem Então, o que acontece? A gente deixa de ser humilde,
A gente acha que a gente tem a resposta certa para tudo. E eu entro naquele padrão que a gente sempre falou, né? Eu lembro que quando eu comecei, quando eu fiz o curso com você, quando eu fiz a formação em constelação, você falou muito sobre o pensamento cartesiano, né? A gente pensa daquela forma como se as coisas tivessem que ser 1 mais 1 é igual a 2. E aí o pessoal está aqui vendo a gente, e aí me veio uma outra coisa, né? A gente está falando de um modelo de mundo hoje cada vez mais exponencial. E o exponencial não é algo cartesiano, é algo sistêmico e complexo. Eu lembro quando, Cornélia, quando eu fiz uma das formações minha, eu sou formado em administração de empresas. E a gente aprende lá na empresa o seguinte, que uma empresa, que um negócio, ele é um sistema formado por outros sistemas. E aí, quando você falou para mim, me veio muito essa imagem na cabeça. Nós somos sistemas, e esses sistemas interagem entre si para poder produzir um ou vários produtos. E aí eu quero pensar dentro da empresa, e você que está aqui assistindo a gente, será que faz sentido para você ou não? Não sei como você fala, né? São possibilidades, mas são sistemas. E a gente só olha uma pontinha disso aqui, porque às vezes eu esqueço de ser humilde, de olhar para mim e dizer o seguinte: será que eu conheço tudo? Será que eu sei tudo? É alguma coisa assim, Cornélia, que você está falando? Tem sentido o que eu falo? Sim, podemos imaginar. Sim, claro que faz sentido. Podemos imaginar que na nossa cultura aqui somos educados no pensamento cartesiano mecanicista, onde existe certo e errado, bom e mau. E com este pensamento, de alguma maneira, nos deixa mais e mais sozinho, e sempre queremos encaixar os outros na nossa limitação. Sim? O meu quadrado. Sim, e no próprio quadrado. É isso, não? E aí, imagina, por exemplo, numa reunião de um time, aí estão falando de um problema. Cada um dá a sua opinião e quer encaixar que isto fica na minha visão. E aí fica, talvez a dificuldade fica maior e gera ainda mais problema essa reunião, não? Importa aprender, no meu ver, pensamento sistêmico complexo e aprender também que conflitos são grandes presentes e qualquer problema é perfeito. No pensamento cartesiano mecanicista, perfeição é como filme de Hollywood. Melhor trabalho, melhor chefe, melhor marido, filme de Hollywood. No pensamento sistêmico complexo, qualquer problema é perfeito. De que jeito? Imaginem, eu vou fazer um bolo. Coloco mais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos. Esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. E podemos imaginar, nós vamos comer esse bolo. Ao mesmo tempo, ele é perfeito em relação aos ingredientes e aos processos. E aí, se o time soubesse o conflito ou a dificuldade que temos, é perfeito em relação a vários ingredientes. Quais podem ser os ingredientes? E se eles em conjunto exploram os ingredientes, gerarem consciência em relação aos ingredientes, aí eles percebem o que talvez importa
deixar fora que nem tiveram consciência o que talvez acrescentar para ter novos resultados. Essa nova percepção, eu acho que é fenomenal dentro das relações humanas, mas principalmente quando a gente está falando do mundo corporativo. Porque o mundo corporativo, ele é uma pressão, é uma dinâmica muito intensa, o pessoal está aqui com a gente e a gente sabe disso. Acho que um dos grandes desafios dentro do mundo corporativo é a comunicação que seja... E quando você consegue expandir essa percepção e entender que esses ingredientes ou os itens, os componentes que me levaram a ter determinado resultado podem ser, sim, a partir da percepção de todos, alterados, acrescentados ou tirados ou realinhados, a gente consegue trazer mais resultado para todos. Isso mesmo. E no pensamento cartesiano, bom e mal, sempre buscar uma causa que é o ruim. Nunca tem. Sempre vários ingredientes. Até, por exemplo, para um avião cair, precisa de 3 diferentes tecnologias quebrarem. Nunca é uma coisa só. Sempre, qualquer coisa tem vários ingredientes. Importa-se abrir para explorar quais os ingredientes que geram uma situação. Olha que interessante. Fica à vontade. Não, nesse momento, o meu filho está aqui da Alemanha, ele estuda história, e aí ontem à noite falamos, vamos ver uma pequena coisa junto no YouTube, e vimos um pequeno filme sobre um judeu que veio pós-guerra, pós um campo de concentração. Ele veio para o Brasil e ele estava num campo de concentração, sobrevivia, porque quando chegar, ele falou, eu posso trabalhar com ouro. E aí, claro, que queriam alguém que trabalhava com ouro. E o chefe desse pequeno campo de concentração em Polônia foi considerado como muito, muito, muito ruim. E vendo esse pequeno filme, era realmente julgar pessoas. E aí, realmente, para mim, pensei, que ruim, entre aspas. Podemos imaginar se só visamos e julgamos as pessoas e não vemos que eles são fruto de cultura ou de contextos, não? Ficamos muito limitados. Olha que você está falando uma coisa muito interessante, né? O que nos trouxe até aqui, ou o que traz as pessoas até um determinado ponto, Sim. até mesmo os padrões mentais que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo, é fruto de N coeficientes. Então, cultura, histórica de vida, interpretação, uma série de coeficientes. E esses coeficientes que formam uma pessoa, né, faz com que ela tenha certos comportamentos. E aí entra uma questão, né, quando a gente fala muito, né? Será que se eu tivesse vivido nas mesmas situações e tivesse tido as mesmas percepções de mundo, será que eu seria diferente? Eu conto uma história, às vezes, nos treinamentos, quando a gente está dando treinamento, eu costumo dizer o seguinte, você imagine comigo, um jovem, um menino, uma criança de 10, 12 anos, essa criança nasceu numa comunidade carente, numa favela, né? E lá nessa família, uma família destruída, com cada irmão de pais diferentes, com uma criação, né, mais pesada e tal, e essa criança sai de casa e ele vai estudar.
Ele sai de casa, leva um safanão do pai, um safanão da mãe e vai para a escola, moleque, que eu não quero te ver. E imagina você que está aqui com a gente vendo essa historinha. Esse menino saiu. Aí ele sai de casa, está descendo a favela, e aí ele vê os bandidos, os traficantes, todos com roupa de marca, bonito, joia, tênis importado, aquele monte de coisa, ninguém bate nele, ninguém faz. E ele está indo para a escola. E ele está pensando mais ou menos o seguinte: será que eu vou jantar hoje? E aí esse jovem fica com esse pensamento: eu vou para a escola porque na escola tem comida, mas será que eu, quando eu chegar em casa da escola à noite, eu vou conseguir, vou ter alguma coisa para comer? Será que eu vou apanhar de novo da minha mãe, do meu pai? E ele vai com esses pensamentos. Aí ele chega lá embaixo, para no farol, parou no farol ali, está ali esperando, e aí vem o farol fechado, um carro com um carro importado, bonito, grande, lindo, né? Aqueles carros muito chique, né? Como o pessoal fala, janelas abertas, e a bolsa da motorista que estava dirigindo esse carro lá em cima do banco do passageiro. Esse menino, como reflexo, mete a mão, rouba a bolsa e sai correndo. Eu estou parado com o meu carro atrás, a primeira coisa que eu vou chamar é esse menino talvez de bandido, delinquente, ladrão, vou dar uma série de nomes. Mas será que se eu talvez não estivesse vivendo a experiência dele, eu não teria feito a mesma coisa? Então, quantas vezes o que você está falando, Cornélia, é muito sábio. E eu acho que as pessoas que estão aqui com a gente deveria juntos, nós poderíamos pensar nessa situação, né? Será que a história daquele judeu, que todo mundo falava que era mal, ou daquele outra pessoa, quais será que seriam essas realidades? Sim. Se a gente parasse de julgar, se a gente julgasse menos e tivesse um pouco de compaixão ou uma percepção mais ampliada, será que nós não iríamos mudar nosso comportamento? E será que a mudança do nosso comportamento para com o outro não poderia talvez ajudar nesse processo? Sim. Né? Sim. Olha, para mim também, falando de uma pequena experiência da minha vida em relação a isso, trabalhei muitos anos como professora na Alemanha e, claro, percebi as dificuldades do sistema a minhas crianças, mas dar notas e percebi. Aí pensei, o que vou fazer? Aí pensei, vou me candidatar para trabalhar num colégio no estrangeiro. E aí eles me mandaram para México. Aí eu estava no avião para México e chegando em México tinha um monte de ideias, preconceitos também, um monte de ideias sobre mim. E estava totalmente diferente. E isso foi uma aprendizagem na minha vida maior. Com isso, deixei acreditar o que a imprensa fala, ou o que os preconceitos dizem seriam verdade. Só são uma possibilidade de ver algo. E com isso também comecei a buscar pensamento sistêmico complexo, conheci PNL, fiz tudo isso e constelações. E fala uma coisa para mim. A gente está... Enquanto eu quero encaixar o que está na minha volta, no meu mundo, não, ficou meio sozinho. Se começo como eu, nesse tempo no México, me abrir e dizer, isso é uma possibilidade, quais são as outras possibilidades? Aí me abro para o mundo. Olha, pessoal, olha o que a Cornélia está falando aqui para a gente, né? Enquanto eu começo olhando para o meu eu, para o meu mundo, para a minha necessidade, eu me limito, eu fico sozinho. Agora, a partir do momento, e aí, uma coisa que eu falo muito também e que eu gosto muito
Pare de pensar no meu eu e vamos pensar no outro, nos outros, no ecossistema. Quando eu olho para o ecossistema, olha como é que as possibilidades se ampliam. Imagina como seria dentro do mundo corporativo, líderes, você que é líder, você que é um empresário, você que é um empreendedor, né? Pedro, sim, eu vou deixar gravado aqui, tá, Pedro? O pessoal está perguntando aqui, vou deixar gravado, tá? Mas, e vão deixar nos comentários de vocês aqui, é muito bom ouvir vocês. Participa aqui com a gente, tá? Quando eu... Imagina você como líder, empresário, empreendedor, se você pudesse agora se esvaziar do teu eu, do teu julgamento, da tua percepção, da tua história, de uma série de coisas, e pudesse olhar a tua equipe, como a tua equipe, como cada membro da tua equipe percebe e interage com o mundo. Se você pudesse olhar para o mercado, para o cliente, para as metas, para os objetivos, para a cultura organizacional, e pudesse tirar o teu julgamento e olhar para esse sistema, Explorar. como ele é, explorar esse sistema, as possibilidades. Imagina que você tem na tua mão agora um grande Lego na tua mão e essas peças, cada uma delas, podem ser montadas de várias formas. Se você tivesse essa ferramenta na sua mão, será que você não poderia ser um líder melhor? Será que os seus resultados não poderiam ser diferentes? Né? Será que a forma como conduziria a equipe, como iria se comunicar e a equipe com você não seria diferente? O ambiente, a cultura. Sim. Será? Sim. Olha só. Porque a gente sempre, quando a gente estuda PNL, a gente fala muito disso, né, Cornélio? Sabe que eu sou um amante da PNL, né? E a programação neurolinguística, os meus padrões, esses benditos desses padrões, foram muito bons até aqui. Mas o que vai me levar para frente, esse software precisa ser atualizado. E eu só vou atualizar se eu me abrir. Sim. É incrível, Cornélio. Eu tenho usado muita coisa do que a gente viu na minha formação com você dentro de treinamento corporativo. Né? Sim, claro. Outro dia, é fenomenal. Outro dia eu fiz aquela dinâmica das pessoas de contexto. Olha o contexto, olha o contexto e olha o contexto. Sim. Ele é fenomenal dentro do corporativo. Sim. Né? Sim. Muito. Muito poderoso. E fala uma coisa, agora vamos lá, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem pode, e aí eu já quero mais ou menos caminhar. Cornélia, você vai, para quem está aqui, deve ter gente aqui que está curioso, né? Como é que eu faço para saber mais da constelação, da visualização em constelação organizacional, desse pensamento sistêmico complexo? O pessoal que está aqui, se alguém tiver vontade de saber mais, como é que ele faz? Olha, tem várias possibilidades, busca no Google, não tem várias, mas também estou tendo uma formação e essa formação é reconhecida pelo Infosium da Alemanha, não? E talvez antes de falar mais, no meu ver, entre aspas, para consultores ou para aqueles que trabalham na empresa, de aprender a ferramenta de visualização, constelação, eu acho, de algum jeito, é do futuro. Como falamos inicialmente, é que no pensamento cartesiano mecanicista, cada um quer encaixar até tudo que acontece também na empresa, no time, na própria realidade. E o que fazemos com a visualização constelação? É o seguinte, não tem uma situação, problema. E, por exemplo, seja o diretor, ou o CEO, ou o time, não fala do assunto,
mas a partir dos representantes que representam as partes da situação problema, o sistema em si fala. E aumentam a visão, a consciência. Deu para... Pessoal, deu para entender? Olha que coisa, nós estamos falando que o sistema fala. E aí, o sistema em si falar. Deixa eu sentir, deixa rolar. Cornélia, e a gente fala muito do campo, né? O campo informacional. O que é o campo informacional? Né? Se eu tenho um empresário aqui que está aqui assistindo a gente, e às vezes ele está muito acostumado com aquele modelo de pensamento, né? Então, campo informacional. E tem muita história por aí de pessoas falando de campo informacional e às vezes traz uma coisa meio que, o campo, né? O campo é eu abraçar uma árvore. Podemos imaginar. Tem várias palavras usadas para isto, mas hoje, a partir da física quântica, não? Sabemos o seguinte: todos nós somos feitos de células e as coisas são feitas de moléculas. Todas as células e moléculas têm átomo. Em cada átomo tem núcleo e elétron. Núcleo e elétron são massa que podemos medir na balança. Se agora imaginamos uma célula de hidrogênio que tem um monte dentro de nós e um monte fora de nós, e se imaginamos que o núcleo fosse como futebol, os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Com isto, quero dizer, e a física quântica diz, o espaço no meio é chamado vácuo. E nesse vácuo tem energia e informação. No vácuo, no fundo, tem toda a informação do mundo. E, de novo, cada um só pode conectar com aquilo que conhece. Also, wenn ich jetzt weiter Deutsch spreche, só como exemplo, tem alguns que não entendem, que não sabem. Sim? E isso mostra de novo que cada um é limitado. E tem mais coisas. Podemos imaginar. Se tem muita informação pensada no ambiente, isso inconscientemente movimenta as pessoas. Um belo exemplo, vou dar pequeno exemplo em relação a isso. É um experimento que foi feito em 1972 de dois professores da Universidade de Stanford. Foi o seguinte: eles para estudantes participarem, só podiam participar se estão com saúde mental e física plena. Depois de eles serem examinados, eles escolheram uma parte como prisioneiros e a outra parte como guardas. Os prisioneiros foram buscados com a polícia e deixados no porão da universidade. Os guardas receberam uniforme, algo para bater e óculos. Na primeira noite, já havia pequenas revoltas. E aí, os guardas deram menos comida para elas e essas coisas. Na terceira noite, o primeiro prisioneiro colapsou 3 dias antes, com saúde mental e física plena. Sim? E no 6º dia, os professores terminaram o experimento porque eles perceberam que estavam apoiando os guardas.
E com isso, para mim, é um belo exemplo como essas regras, ou essas regras lá, inconscientemente movimentaram eles. Imagina, Uhum. gente, faz sentido? Eu E acho que dessa faz todo sentido, né? maneira, Hum. e dessa maneira também, cada empresa tem um campo denso informacional. Isso tem a ver. Outro dia eu cheguei numa empresa, a gente foi fazer um trabalho e eu entrei no departamento comercial e a percepção que eu tinha, né, é que o clima era pesado, né? Alguém está aqui com a gente? Eu queria ouvir, né? Se isso para vocês faz sentido. Alguém aqui já teve em um lugar onde tem muitas pessoas e parece que o clima está pesado, né? Se alguém teve aqui, eu queria ouvir vocês. Comenta aqui embaixo, sim, eu já senti isso, né? Porque você está falando isso, né, Cornélia? E eu estou pensando aqui, a gente está muito, eu estou muito dentro das empresas, dando treinamento, fazendo os nossos trabalhos, e tem alguns lugares que às vezes a gente entra, tá tão gostoso, parece que a gente queria, Sim. eu queria sentar lá e ficar. E tem outros lugares que parece que vem aquele peso nas costas, né? E você não sabe o que é, às vezes. O nosso racional, o nosso pensamento racional cartesiano, né? Ele não consegue, porque não tem dado. Não existe um dado factível que eu consigo olhar lá e mensurar e dizer, falar, é por conta disso, né? E a gente, na constelação, a gente consegue visualizar esse sistema? É possível visualizar e entender quais são, talvez, os componentes que estão gerando isso? É possível? Fala pra Claro, gente. claro que podemos visualizar isso. E aí, claro que ajuda também muito pensamento sistêmico complexo se perguntar quais componentes podem gerar um peso na empresa. E dentro disso podemos imaginar o quanto isso tem a ver com propósito, o quanto isso tem a ver com talvez acontecimentos ou. E talvez explicando o que você também falou, podemos imaginar a mesma pessoa, com as mesmas qualidades e conhecimento. Numa empresa se desenvolve e fica feliz, e numa outra. E isso é muito importante, que cada um de nós aprende de saber observar os sistemas. E talvez ainda não falamos o que significa sistema. Normalmente, quando eu pergunto o que é pensamento sistêmico, todo mundo fala incluir tudo. E aí eu falo, se é para você incluir tudo, o risco de você ficar com o antigo pensamento de certo, errado, bom e mal é alto. Sistema significa que dois ou mais ingredientes ou pessoas têm um funcionamento ou um objetivo em conjunto. E sempre tem condições ou, entre aspas, regras do jogo. Por exemplo, também sempre pergunto o que importa mais para o jogo de futebol. E hoje de manhã tinha um trabalho, eu perguntei. E aí a pessoa respondeu jogador. Não? Não? Que
é mais importante? Regras do jogo ou jogador? E aí, jogador. E eu falei, no meu ver, não é jogador. Claro, sem bola e jogador, não tem jogo de futebol. Mas se temos jogador e bola, pode ser voleibol, basquetebol, handball. As regras do jogo determinam os fazeres do jogo. Se o jogador joga com a mão, o juiz vai tirar fora. E qualquer sistema, seja casamento, seja amigos, seja um time, seja empresa, tem regras do jogo. E importa muito de não visar em primeiro lugar as pessoas, mas se abrir para ver quais são os valores ou regras dos jogos ou na empresa. Consciente disto, posso me posicionar. Se não tenho consciência, tudo isso me movimenta inconscientemente. E olha o que você está falando, me vem um insight aqui na cabeça, né? É tão bom conversar porque a cabeça vai Sim. processando. Quando a gente fala de regra do jogo, Sim. a gente está falando das regras formais, que muitas vezes a empresa coloca, olha, aqui nós temos um horário para entrar, um horário para sair, você tem isso, isso. Essas são as regras formais. Elas podem ter um impacto. Só que existe o que a gente, dentro do corporativo, a gente chama da rádio peão. Sim. A rádio peão são aquelas regras informais. Sim. É aquilo que os colaboradores falam, mas que fica subentendido. E o pior, e talvez, Cornélia, não sei se faz sentido ou não, mas existem as coisas que não são faladas. Não, sim, claro que não. Claro que não. E a gente, muitas vezes, o empresário, o líder, e até mesmo os colaboradores dentro da empresa, não entendem o que está acontecendo, porque não conseguem visualizar, porque não têm consciência. Há um tempo atrás, eu tive acesso a um estudo de dois caras chamados Prochaska e de Clemente. Eles falam sobre o processo transteurético de mudança. Sim. E esse, eu não sei se você já chegou a ver esse material, Cornélia, mas eu achei, para mim, eu acho que ele consegue trazer uma luz para muita coisa. E ele fala do processo neurológico que um dependente químico passa para abandonar um vício. Sim. E nesse processo, nesse estudo que eles fizeram, depois eles expandiram essa percepção deles e entenderam que todo mundo passa por processos parecidos para poder mudar. Por isso que chama processo transteurético de mudança. Então, a primeira etapa é a etapa que ele chama de pré-contemplação, e eu chamo, no meu pensamento limitado, de zona cega. É quando a pessoa não sabe que algo existe, que algo precisa mudar. Ela está ali, está numa caixa, está fechada, está tudo escuro, não está vendo. Enquanto ela continuar lá, nada vai mudar. Sim. E o primeiro estágio para qualquer processo de mudança é eu ter consciência de que alguma coisa existe ou é possível, que é a etapa da contemplação. Eu começo a contemplar. Ah, então quer dizer que esse movimento, essa situação, ele existe porque nós aqui tal. A partir do momento que a pessoa sai da contemplação, ela entra por um estágio que é o estágio do planejamento. Tá bom, então isso aqui não está legal ou existe, então agora eu vou planejar o que eu vou fazer com base nesse novo conhecimento. Sim. E aí entra para ação, manutenção e consolidação da mudança. Sim. Olha que coisa maravilhosa para vocês que estão aqui. Olha a grandiosidade dessa conversa que nós estamos tendo. Muitas vezes, a maioria das vezes, seja dentro de uma empresa, seja na nossa vida pessoal, qualquer coisa, as pessoas falam muita, as pessoas, e com todo o respeito do mundo possível para muitas linhas de raciocínio, o que acontece é que às vezes nós não mudamos porque nós não temos consciência de que algo existe. Você precisa mudar. É muito fácil eu ficar dando receita pronta
Ah, você tem que fazer isso, você tem que ter, para você ter sucesso na tua carreira, você tem que fazer isso, isso, isso. Só que são N coeficientes, é um sistema complexo. E se você não tem consciência desse sistema e como essas peças estão se movimentando, como é que você vai seguir como é que você que está aqui comigo, com a gente, vai seguir uma receita pronta que vai dizer para você, olha, para você ser um grande líder, você tem que saber dar feedback, você tem que saber isso. Isso tudo é parte de um sistema, é parte. Eu conheço, e ao longo dessa minha caminhada, com todo amor e respeito, com toda a humildade que eu tenho, eu já vi grandes profissionais, o que a Cornélia falou é muito grande, é muito real. Profissionais excelentes dentro de determinadas empresas que não conseguem crescer profissionalmente, que não conseguem fazer a empresa andar, porque ele está dentro de um sistema que não tem conexão com ele. Não é que está certo ou que está errado. Sim. Mas é que aquela peça, naquele sistema... Tem sentido, Cornélio, o que eu estou falando? Eu estou viajando demais Não, aqui. faz tudo. Não, faz tudo sentido. Não? Importa ver como os sistemas inconscientemente movimentam as pessoas. E as pessoas são movimentadas pelo sistema ou somos nós que movimentamos o sistema? Pergunta que não quer calar. Podemos imaginar, em primeiro lugar, quem dá o sentido para a empresa é o empresário. Bingo. Sim? Ele dá o sentido para a empresa. E dependendo também do sentido que dá para a empresa, ele atrai alguns colaboradores. E tudo isso é inconsciente. Como assim? Os 4 tipos de empresário, lembra dos 4 tipos de empresário? Sim, claro, que queria dar agora. Não? Pode falar pra gente. Eu tenho um vídeo, depois que eu conversei com você sobre isso, eu gravei um vídeo aqui, mas nada como ouvir você falar. Fala pra gente, Cornélia. Tudo bem. Então, imaginem, tem 4 tipos de empresários. E imaginem uma padaria. O primeiro padeiro é um momentinho, o meu neto está saindo agora. Precisa. O primeiro é um que é pessoa tipo problema. Sim? E ele vai lá na padaria todo dia resolver problema. E, claro, como ele é tipo problema, nunca resolve. Talvez precise de coach a vida toda e nunca resolve. E ele inconscientemente atrai nos colaboradores problema. Imagina também essa padaria. Segundo tipo de empresário é um que diz: vou fazer a padaria mais linda aqui na cidade e vou dar o meu melhor para eu ganhar dinheiro, comprar uma casa, viajar, os meus filhos estudarem. Ele tem um propósito, um objetivo voltado para ele, egocêntrico, sem julgar. Sim? E ele inconscientemente atrai egocentrismo nos colaboradores e nos clientes. E ele, como o primeiro, é sozinho. Claro que lá não tem tantos problemas como no primeiro. O primeiro exemplo é muito importante para dizer como a personalidade do empresário tem efeito. Terceiro tipo de empresário é um que diz: eu sei fazer comidas maravilhosas, eu sei que as pessoas amam e vou fazer o melhor para os meus clientes. E como ele não sabe que não pode fazer isso tudo sozinho, precisa de ajuda, precisa de colaboração.
em conjunto conseguimos. Isto é a base realmente de colaboração. E podemos imaginar aqui, cada um se sente útil na contribuição. E tem muito menos flutuação, muito menos dificuldades grandes ou desistências do que no primeiro e segundo modelo de empresários. Sim? E o quarto seria um padeiro também que quer fazer o melhor para os clientes junto com os colaboradores e ele só oferece comida que serva à longevidade, que ainda é sustentabilidade. Mas importa muito realmente saber observar isto. Enquanto observo isto, posso me posicionar. Enquanto não sei observar, o ambiente me movimenta. E quando a pessoa consegue observar isso e ela entra nesse processo, talvez de mudança, de evolução ou de percepção, ela consegue movimentar o sistema, ou seja, ela deixa de ser movimentada e é possível que eu consiga movimentar o sistema? Podemos imaginar que sistema agora. Imaginam, por exemplo, entre aspas, e posso usar também sou limitada, imaginam prefeituras ou coisas estaduais, não? Que sabemos que os colaboradores, a maioria está lá com muito pouca energia. Sim? Posso errar. Então, se eu sei observar isto, e se eu digo com o meu time, realmente quero que em conjunto conseguimos, posso criar isto no meu time, observando também, até em conjunto, a influência do sistema. Mas podemos imaginar como eu, como colaborador, não posso mudar o sistema. O responsável para o sistema são os donos, ou são... A liderança. Os donos, ou o empresário, os empresários. Quem tem o poder de tomada de decisão. Sim. É isso. Sim. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, agora vamos lá. Exemplo. Cornélia, pode falar. Fala, exemplo. Que, por exemplo, visa em primeiro lugar dinheiro, e aí podemos imaginar que mais ou menos cada um pensa em si mesmo. Se eu sei observar essas dificuldades, aí posso, com o meu time, fazer algo diferente. Mas podemos imaginar, se eu lidero meu time em conjunto com os outros, se eu vou sair, rapidamente quebra no antigo. Volta. Agora, fala uma coisa para mim, Cornélia. Você está lançando, tem lançamento para formação em constelação, em visualização, constelação organizacional. Quando é que você tem um novo curso? Conta para gente. O próximo vai começar no dia 29 de junho. Sim. 30 dias, está em cima já. Um pouquinho em cima já, não? Sim. Pessoal, corre. Sim. Corre, porque eu vou falar por experiência própria, tá? E aí... Imagina... Deixa eu falar. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina você ficando 4, 8 dias ao lado da Cornélia. O dia inteiro. Assim. Vocês sabem que eu sou muito seleto, muito seletivo com algumas coisas, né?
Quem me conhece sabe disso e eu vou falar. E tem muita gente aqui que está assistindo a gente que são seu fã, viu, Cornélia? O pessoal falando aqui. Mas é o seguinte, se você tiver a oportunidade para estar com ela, você que é um coach, você que é um consultor, você que é um empresário, um empreendedor, um líder, eu acho que é uma oportunidade única que você não pode perder. Porque a tua percepção, primeiramente, tua percepção sobre a vida como um todo vai mudar. Sim. Vai mudar. Você vai ampliar a tua perspectiva de uma forma. O pensamento sistêmico, ele amplia a gente de uma forma, para mim, eu posso falar por experiência. Estou há 12 anos fazendo o que eu faço, já fiz muito curso, já fiz muito treinamento. Né? Acho que eu não vou parar nunca, não quero parar, porque toda vez a gente aprende alguma coisa, mas tem alguns que marcam a gente. E tá com a Cornélia me marcou mesmo, me marcou. Primeiro que eu ressignifiquei um monte de coisa que eu tinha aqui, né? Um monte de coisinha que eu trazia na minha bagagem, na minha mochila. A Cornélia me ajudou demais nisso. Se tornou uma amiga, alguém que eu tenho um carinho gigantesco. Mas além de tudo isso, de você ter a oportunidade de redesenhar muita coisa, de ressignificar, de colocar algumas pedrinhas encaixadas, também vai ter a oportunidade de expandir a sua percepção. Quero deixar esse depoimento de forma clara aqui para todo mundo. E aí, fala para mim, e aí é dia 29, é isso, conta pra gente, como é que vai ser, Cornélia? Fala mais um pouco, conta para esse povo. Não, isso vai ser a formação reconhecida pelo Infósio. Eu também sou trainer reconhecido por eles. São 144 horas e o primeiro e o último módulo de 4 dias são presenciais e 2 no meio online, e vai ter encontros online também no meio. Você falou qual é o organismo, o órgão que certifica? Conta pra gente, porque tem muita coisa por aí. Não. Quando o pessoal fala de constelação, mas quem é esse órgão? Por que eu escolho a Cornélia? O que tem aí de... É uma associação internacional de constelações organizacionais da Alemanha. Eu estou lá também lá ajudando também nas certificações, não, de pessoas que querem se certificar como profissionais na constelação organizacional. Mas também o meu trabalho, e eu como trainer estou certificado por ele. Isso é uma coisa muito importante para você que está aqui com a gente, porque é o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento humano, tem muita gente fazendo um bom trabalho, tem muita gente que não tem tanta hora, não tem tanto conhecimento, tanta bagagem, respeito. Muita gente vai chegar num nível bom, ok? Mas se você for escolher, se você for buscar, vai beber, eu sempre falo, vai beber água da fonte. Porque a água da fonte, ela não vem distorcida no meio do caminho, tá bom? Não vem distorcida. Então, por exemplo, se você vai fazer um curso de formação de constelação, essa pessoa está certificada onde? Da onde que ela está embasando, o que ela está trazendo para você? Ok? Isso é muito importante. Parece que, né, às vezes a gente não se atenta nesse detalhe, mas isso faz toda a diferença. Ok? É a mesma coisa quando a gente está, eu não sei se tem um pessoal aqui do Metafórum com a gente, eles falaram que iam vir, né? A Luana, né, a Ju, toda essa galera do Metafórum, são outras pessoas que eu tiro o meu chapéu, eu adoro estar com eles. Porque a gente está bebendo uma água da fonte. Desenvolver pessoas. E quando a gente fala de desenvolver uma organização, a gente está desenvolvendo, no fundo, a minha percepção, tá, Cornélia? O ser humano que está lá. São pessoas, a gente está tocando vidas, a gente precisa ter muita consciência. Onde eu estou bebendo água, onde eu estou bebendo conhecimento, porque isso que eu estou bebendo é o que eu vou replicar lá na frente.
Então, quando você vai buscar uma formação, um curso, um treinamento, qualquer coisa, de onde vem a bagagem? Isso que a Cornélia falou para mim é extremamente relevante. É extremamente, né? Então, vamos lá. Desculpa, Cornélia, te cortei mais uma vez, mas Não, eu faço não, os meus adendos não. aqui. E podemos imaginar também uma coisa muito importante. Aprendemos método, 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 estratégia em primeiro lugar. E não é. Se método, estratégia fosse em primeiro lugar, funcionaria da mesma forma perfeito em qualquer momento. Sempre depende em que mão a estratégia ou o método está. Então, se alguém tem interesse, buscam pessoas e buscam realmente pessoas que vocês podem confiar e não visam em primeiro lugar só no método. É isso que você está falando. Você sabe que eu adaptei muita coisa na metodologia que a gente vem desenvolvendo, né? Por conta da nossa conversa, né, Cornélia? Você expandiu muito a minha percepção. E hoje eu posso dizer com propriedade o quanto fazer essa adaptação na metodologia que a gente tem, né? O quanto isso tem feito de diferença na entrega final e no processo de mudança. Então, quando você vai lá e você faz um curso, uma formação com a Cornélia, é muita prática. Na verdade, é 100% prático, tá bom? E aí, você pega isso, acho que eu vou falar da minha experiência, a minha percepção expandiu e eu comecei a aplicar dentro dos meus programas, meus treinamentos, dos nossos workshops dentro das empresas. E o resultado, a gente sai daquele modelo, às vezes, tão, a gente entende que é método, que às vezes você consegue fazer uma pequena adaptação ali no meio, levando em conta o sistema onde você está inserido. Então isso leva para um resultado gigantesco. Então, olha só, tem um cara chegando aqui chamado Pipoca, né? Pipoca, você tá aí, meu amigo? Manda um oi pra gente. Manda, como é que os caras da música falam? Manda um salve aí, meu irmão. Adoro. É isso aí. Então é o seguinte, pessoal. Se vocês querem pegar um pouco mais de informação, chama a Cornélia. Quem não conhece a Cornélia, vai lá no Instagram. Se você não achar a Cornélia, me chama aqui que eu faço a ponte, tá bom? Mas vai lá. Vai buscar essa menina com todo o respeito do mundo, porque além dela ser uma simpatia de gente, é claro que às vezes você vai ouvir, eu vou falar uma coisa, você vai ouvir no curso dela uma palavrinha chamada stop. Fica quieto. Para, pensa, respira para falar. Sai do teu modelo automático. Mas é fenomenal. Então vai lá. Vai correr atrás, vale a pena você estar com a Cornélia, chama ela, pega mais informação, porque, assim, eu não tenho o que falar, não tenho. Não vou ficar rasgando cedo aqui também, ficar puxando. Olha que entrou aqui, ó. Essa menina que entrou aqui, da matemática animada, chama Araceli Maziero. Araceli, você tá aí? Manda um oi pra gente aqui. Essa menina é fenomenal, tá? É outra que eu quero de uma forma um dia que ela faça formação com você. Você vai adorar e ela vai te adorar. É um sapo? É um sapo. Ela tem um programa chamado Matemática Animada. Oiê! É isso aí. Essa menina é pedagoga, especialista em ensino de matemática para criança especial. Maravilhoso. Olha, ela já de base, ela pensa fora. Eu falo que ela, Araceli, você pensa fora da caixa, né, mulher? Essa mulher é fenomenal. Que lindo. Bom, pessoal, seguinte, são 8h05, nós já estamos há mais de uma hora falando aqui. Eu estou com vinho me esperando lá. Se me deixar, eu fico com essa menina aqui a noite inteira. Mas a gente tem que ir, né?
Muita preciso liberar. Eu que agradeço. Em conjunto, queremos alguma coisa. Queremos apoiar as pessoas que querem crescer, de algum jeito, sair da zona do conforto, de sempre do mesmo, e crescer, ficar forte no futuro. Uhum. É isso aí, nós temos o mesmo propósito comum. Conta sempre comigo. Sim. Vamos ver se depois do dia 29 eu consigo dar uma passada lá pessoalmente. Tudo bem. Abraço você. Boa Aperto. E, pessoal, vão atrás, tá bom? Então, a partir do dia 29, Cornélia já está com um novo curso de visualização em constelação organizacional. O pensamento sistêmico complexo, tá bom? Vou deixar essa live aqui gravada, tá? Foi muito bom estar com você, Cornélia. Foi muito bom estar com todo mundo. Amém. Um forte abraço. Amém muito. Muita gratidão. Obrigado. De coração. Tchau, tchau, pessoal!